Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou Fernando Chusca e hoje a gente vai para mais uma aulinha sobre replante de orquídeas. A orquídea que eu vou replantar para vocês hoje, ela pertence ao gênero Cyrtopodium. Essa planta eu ganhei de uma inscrita do canal e membro do nosso grupo, né, de WhatsApp, de cultivo. Para quem não sabe, a gente tem um grupo onde tem bastante gente, troca de ideias, né? O pessoal posta fotos de suas plantas, é um grupo bem bacana. Se às vezes vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então eu ganhei, gente, olha só, essas duas mudas de Cyrtopodium. Ele é um Cyrtopodium aqui do Paraná, é uma planta epífita, uma planta de grande porte, vive geralmente agarradas nos troncos de palmeiras jataí, mas também é comum ser encontradas em outros tipos de árvore, geralmente árvores que têm cascas bem rugosas, bem encouraçadas. Não é comum ser encontrada em solo, na verdade eu desconheço a existência dessa planta em solo dessa espécie aqui, e também é muito raro ser encontrada de forma rupícola, né? Então, sendo mais comum então essa espécie vivendo de forma epífita. Por que eu falo isso, gente? Porque existe na região sudeste, principalmente, muitos Cyrtopodium que são Cyrtopodiums que vivem em solo mesmo. Porém, aqui no sul do Brasil, os que existem, a maioria deles vivem vegetando em troncos de árvores. Preferem ambientes de bastante luminosidade, mas que tenham uma certa proteção, principalmente contra a geada, que é muito comum aqui na minha região. Então a gente vai para esse replante. Vou mostrar para vocês aqui duas formas de cultivo, mas primeiramente eu peço para você, se às vezes não for inscrito no canal, já se inscreva. Se você chegar até o final do vídeo e gostar do vídeo, deixa seu joinha, é muito importante, né? Se você tiver interesse em deixar alguma dúvida ou a sugestão de algum vídeo, também pode deixar nos comentários. Eu só peço para você que assista o vídeo até o final, tá bom? Então bora lá, gente, pro vídeo. Vamos fazer um vídeo bem rapidinho, bem bacana para vocês, bem explicativo, principalmente para quem tem dificuldade em estar cultivando, replantando orquídeas. O básico aqui vale para boa parte das orquídeas epífitas, né? Então, se você quer fazer o replante numa catleia, quer fazer o replante em uma outra espécie, em um outro gênero, é muito similar ao que eu vou fazer com essa planta aqui, tá bom? Desde que seja planta epífita ou rupícola. Terrestre, muitas vezes a gente tem que ajeitar um pouquinho a questão do manuseio de substrato, já é um pouquinho diferente, não vai dar para plantar em tronquinho, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas para epífita e rupícola, essas formas de cultivo aqui vão super bem. Beleza, gente? Vamos lá então para o vídeo. Essa primeira planta aqui, eu vou tirar uma de fora, vou deixar essa daqui para a gente fazer o segundo vídeo. Só vou colocar num cantinho aqui, onde não estrove muito. Então a gente vai replantar essa primeira orquídea aqui. O vaso que eu vou utilizar é esse vaso aqui fundo, do tipo cartola. Eu precisava que ele fosse um pouquinho mais largo por causa da sustentação. Não pelo tamanho da planta agora, que é uma planta que ela está ainda pequena, digamos assim, de entouceiramento, né? Embora seja grande estrutura, então eu precisava que fosse um pouquinho mais largo, mas eu não tenho um vaso para isso. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar uma base de sustentação no fundo, baseado em pedra brita, em seixos de rio e pedra brita. Porém, aqui, gente, no substrato que eu estou utilizando, vai ter bastante pedra, bastante casca de pinos, um pouco de musgo esfagno e carvão, né, carvão vegetal, e um pouquinho de isopor para dar um pouquinho mais de drenagem para ela.
Vou colocar essa mistura aqui dentro já um pouco. E aí depois eu vou fazer uma coisinha para mostrar para vocês como que eu vou fazer com que essa planta fique mais estruturada, mais firme no vaso, melhor dizendo. Que vai ser com esse isopor e esses tutorzinho aqui, tá bom? Então bora lá pro vídeo, gente. Eu vou pegar... Aqui já tá o mix, como eu falei, casca de pinos, carvão, brita, seixo de rio e um pouquinho de esfagno, para manter um pouquinho mais de umidade. Já tá tudo misturado aqui. Eu esqueci de pegar uma bacia, então vai fazer um pouquinho de bagunça. Ó, o barulho que vocês estão escutando é o barulho do seixo de rio com a brita. Já coloquei mais ou menos 2 a 3 dedos aqui dentro. Então agora eu vou colocar esse pedacinho de isopor no fundo. Por quê, gente? Porque esse isopor vai me ajudar eu firmar os tutores que eu vou precisar para tutorar a planta, né? Para fazer com que a planta fique de pezinho no vaso. Por que isso? Porque essa planta não tem raízes. A mocinha que me deu, ela acabou me fornecendo a planta assim com poucas raízes. E até essa planta enraizar, ela precisa ficar bem firminha no vaso. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que manter a planta bem firme no vaso para que a planta se sinta segura a enraizar. Não venha a balançar cada vez que a gente rega. E aí acabar muitas vezes machucando as raízes novas que vão saindo. A estrutura ali do meristema apical, né? Porque se machuca aquela estrutura ali, a pontinha da coifa, da meristema apical, muitas vezes a raiz acaba abortando, ela não cresce. Então é por isso que a gente tem que manter a planta bem firminha. Vamos lá então, vamos continuar o vídeo. Vou ajeitar bem no fundo aqui. Já vou colocar mais um pouquinho de substrato. Por que eu não coloquei bem lá no fundo, gente? Porque eu não quero que o fundo do meu vaso, não sei se dá pra ver, fique trancado. Às vezes o isopor pode acabar trancando os furinhos do vaso e eu não quero que aconteça isso. Então eu coloquei mais no meio. Agora acho que tá bom. Agora eu vou colocar a planta. Como eu estou sozinho, então a gente vai sofrer um pouquinho aqui. Com a planta grande, eu vou fixar o primeiro tutorzinho. Ó, como ele fica mais firminho, ó, gente. Ó, dá pra ver bem, né? E a gente vai colocar mais um tutor do outro lado para firmar o outro pseudobulbo maior, que é o que tá com folhagem. Uma coisa importante, gente, a falar desse gênero, o Citripodium, que muitas vezes elas, conforme vão ficando velhas, elas vão perdendo as folhas. Então os pseudobulbos eles vão ficando assim. Muita gente não conhece o gênero e às vezes pensa que a planta está morrendo, mas na verdade não. Essa planta ela está saudável, só que ela poupa em determinadas fases da vida os pseudobulbos antigos, mantendo somente o bulbo, eliminando as folhas. Então agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vejo que ela tá meio soterrada, né? Tá meio no fundo do vaso. Eu não vou deixar assim. Conforme eu for colocando substrato, eu vou puxando para cima. Essa dica que eu vou passar aqui é uma dica essencial que vale para todas as orquídeas simpoidiais, né? Que crescem em forma de cipó. Sempre que você vai posicionar uma orquídea no vaso, você tem que lembrar que a parte que tem mais espaço do vaso é a parte que tem que sobrar para a planta crescer. Então aqui está o broto, é aqui que a planta ela vai entolcerar, que ela vai crescer. Então a tendência é que os próximos pseudobulbos venham saindo aqui na frente, de um lado e de outro, e a planta vai enchendo toda essa parte aqui, aonde vocês estão vendo. A parte de trás é a parte onde ficam os pseudobulbos mais velhos. Aqui não vai sair broto, não vai ter crescimento para esse lado.
Então, por isso, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de estar posicionando a planta, para às vezes não ter que replantar em pouco tempo e aí acabar jogando dinheiro fora, gastando com substrato, ou até mesmo atrapalhando o desenvolvimento da planta. Porque às vezes a planta ela começa a sair fora do vaso, ou ela não consegue se desenvolver direito, e aí você vai ter que replantar ela novamente. Então vamos lá? Agora vamos... Aqui eu já vou colocar um pouco mais de casca de pinos. Já no fundo eu coloquei mais brita e seixo de rio. Agora aqui a gente vai colocando o substrato mais leve, né? Colocando um pouco de esfagno também para dar um pouco mais de umidade. É uma planta que gosta de boa drenagem para cultivar ela em vaso. E agora vejo aqui, ó, isso aqui é muito importante prestar atenção. Ó, eu tô puxando de levezinho a planta para cima. Orquídea, a gente não soterra ela no substrato. A gente mantém o pezinho dela no substrato para que ela se desenvolva bem, mas a gente não enterra. Se a gente enterrar, a gente acaba muitas vezes matando os brotos novos ou as gemas que vão estar eclodindo. Aqui coloquei um pouquinho de substrato de esfagno por trás. Isso aqui ajuda a manter a planta também um pouquinho mais firme. E outra coisa, tem gente que tem mania que tem que, né, acostumado a plantar milho ou outras coisas que tem que estar apertando o substrato. Não precisa, gente. Não precisa ficar sufocando, né, a planta ali, apertando as raízes aonde que tá o substrato ali, né? Então você não precisa, deixa assim soltinho. As raízes precisam de espaço para elas se desenvolverem, né? As raízes elas vão buscar esses espaços, esses poros que tem no meio do substrato para acabar, né, se desenvolvendo. Então se a gente aperta demais, a raiz ela não consegue se desenvolver bem. Aqui já fiz, agora a gente vai para a parte mais tranquila, né, que é a parte do amarril. Então vou amarrar a planta aqui bem rapidinho. Ela já está balançando, né? Vou amarrar essa daqui primeiro. Bem amarradinho, bem firminha. Ela não vai ficar 100% firme, porque ela não tem nada de raízes, mas a planta vai ficar bem acomodada a ponto de que não atrapalhe o seu desenvolvimento no vaso. Ó, tá bem tranquila, não tá mexendo a ponto de atrapalhar, de ponto de cair ou coisa assim. Tá bem firminha, gente. Então, se vocês gostaram desse primeiro replante, vou virar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Deixa seu like, curta, gente, que é muito importante. Então aqui o primeiro replante. Eu vou tirar daqui, colocar num outro cantinho, deixar aqui no chão até. Tomara que eu não faça bagunça e acabe derrubando. Agora a gente vai para o segundo replante. O segundo replante, por se tratar de uma orquídea epífita, então eu vou fazer nesse material aqui. É um tronco. Isso aqui possivelmente é uma canjarana. É um tronco antigo, desses que a gente encontra às vezes em rio ou em pastagens. Ele já passou por fogo, eu acabei polindo. Então é um tronco assim bem durável. E eu vou replantar ela aqui. Para o replante dessa orquídea, eu vou fazer o seguinte. Eu vou amarrar ela assim, ó. Ah, Fernando, por que você não amarra com os brotos, né, pro lado do tronco? Porque se eu amarrar assim, possivelmente vai dar algum probleminha nos brotos ali. Eu tô com medo de quebrar. Então eu vou amarrar ela dessa forma mesmo. Não é bem o ideal. O ideal é que os brotos ficassem um pouco mais próximos do tronco, mas eu acredito que vai dar certo. Para isso aqui eu vou utilizar um fitilho. Esses fitilhos aqui são excelentes
para firmar plantas grandes, porque eles são bem largos e bem resistentes. Mas se você às vezes não tem fitilho, você pode utilizar outro material. Importante, a planta ficar bem fixa para que ela consiga se sentir segura ao desenvolvimento. Só vou ver bem certinho aqui se realmente vai ser assim que ela vai ficar. Mas é sim, acho que aqui tá bom. Eu vou usar um pouco de musgo esfagno, vou embebecer aqui na água. E agora eu vou ver como que eu coloco aqui. Ah, Fernando, você podia ter preparado antes. Não, gente, vamos fazer meio no ao vivo aqui, vendo como é que fica. Que é isso que na maioria das vezes a gente faz, né? Primeiro ver se fica bom de um jeito, se fica bom de outro. O importante é que o resultado fique bom. Então acho que é aqui mesmo, gente. Vai ser bem assim mesmo que eu vou fazer. Eu vou desfiar um pouquinho. Vou tirar uma parte do fitilho. Agora que vem a parte mais importante, eu diria assim, que é a parte da fixação. Se a orquídea ela não tá bem fixa ao tronco, ela não vai conseguir enraizar. Então isso aqui é super importante, gente. Eu vou passar aqui e aqui. Agora acho que eu vou conseguir soltar para poder mostrar para vocês. Acho que não, ainda não. Eu vou tentar deitar aqui para ficar mais fácil para mim trabalhar. O tronco é meio desengonçado e aí fica meio difícil. Aí, agora eu tô firmando bem. Vou passar aqui no meio para mim poder fazer o primeiro amarrio. Pode arrochar, gente. Pode puxar com força quando estiver amarrando, desde que não aperte os brotos, né? Porque os brotos são mais sensíveis. Mas os pseudos bulbos velhos, pode apertar com força que não tem perigo nenhum. Vou tentar ver se consigo pegar mais um pedacinho do pseudo bulbo antigo. Aí, ó. Vamos lá. Aí, gente, já deu certo. Tá bem firme. Acho que até nem vai precisar. Não, acho que não vai precisar mesmo. Não vai precisar de eu pegar mais um fitilho ali para poder amarrar. Só vou puxar agora mais um pouquinho aqui pro lado. E amarrar aqui atrás. Vou pegar o alicatinho que fica mais fácil de puxar. Pra apertar bem. E tá aí, gente. Já amarramos nossa plantinha. Plantinha não, né? Olha só o tamanho. Que planta linda. Eu vou só passar mais um fitilho. Agora para sustentar um pouco essa parte aqui, ó. Isso aqui é só para segurar a planta para ela balançar menos. Eu não gosto de amarrar o meio de pseudobulbo, né, igual eu vejo muita gente fazendo, mas essa aqui eu vou amarrar porque ela é muito grande. Então eu não quero que ela fique balançando por enquanto, até ela se firmar bem. Amarrei. Vamos cortar agora os excedentes. E tá aí a nossa plantinha, gente. Agora é só pendurar ela. Ela vai ficar meio tortinha assim, porque o pseudobulbo maior tá pendendo pro lado. Mas ficou show de bola. Dando uma última verificada.
Ó, então agora eu vou explicar uma parte importante aqui. Essa orquídea, ela tem uma quantidade de musgo esfagno que está na parte de trás. Esse musgo esfagno é importante que ele se mantenha levemente úmido, não encharcado demais, mas que sempre esteja levemente úmido até essa planta ela enraizar bem. Então, as regas vão ser mais frequentes para essa planta aqui, exatamente pela forma que ela está replantada. Quando a gente faz um replante, a gente sempre tem que pensar que essa planta ela está gastando energia para poder se desenvolver. Então a gente mexeu nela, tirou ela do comodismo, ou ela estava sofrida ali num vaso, enfim, você fez um corte. Então essa planta agora vai passar por um estresse. É uma planta que vai precisar de adubação e é uma planta que ela vai precisar de um pouco mais de cuidado, principalmente umidade, para que ela venha a se desenvolver novamente. Esses pseudos bulbos novos aqui, esses brotinhos, eles precisam assim ter vigor, né, para poder se desenvolver bem e não atrasar todo o estágio de desenvolvimento da planta. Por isso que o ideal sempre quando a gente vai fazer um replante é sempre organizar bem a orquídea para que os brotos eles fiquem mais próximos do substrato ou do tronco, para que eles venham a enraizar rápido, porque é daqui que vai surgir as novas raízes, e assim a planta ela já começa a buscar nutrientes a partir da raiz. Uma planta sem raiz, ela vai buscar nutrientes aonde? Através, muitas vezes, das folhas ou, né, dos próprios pseudos bulbos ali que vão conseguir retirar em pequeníssimas quantidades, mas principalmente as folhas, né, que vão estar trazendo os nutrientes que a planta necessita. A umidade ela vai conseguir absorver um pouquinho, mas a maioria do material de sobrevivência da comida que a planta precisa está armazenada nos pseudos bulbos velhos. Então, por isso que a gente não pode muitas vezes eliminar aqueles pseudos bulbos que estão sem folha na hora de estar fazendo o replante, porque é deles que vai sair a energia que vai ser necessário para que os brotinhos cresçam. Tá certo, gente? Então agora é só cuidar dessas duas meninas. Vou mostrar para vocês a última vez aqui como que elas ficaram. Gostaram do replante, gente? O que vocês acharam? Comenta aí, deixa nos comentários. Vocês fazem replantes assim ou vocês fazem de outra forma? Deixa nos comentários aí também. E até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, de compartilhar para mais alguém. Se vocês conhecem alguém que tem dificuldade em cultivo de orquídeas, manda esse vídeo para mais alguém aí que eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!